Então, pessoal, como é que o super-homem pode cair no Enem, né? Isso não é mais vinculado com física. Como é que isso pode aparecer para você? A grande ideia é o seguinte: a gente vai pensar nessa questão do super-homem, nessa ideia de super-heróis, simplesmente você analisar as leis físicas que podem estar atuando naquele sistema. Né? Se for uma questão que envolve força, uma questão que envolve cinemática, uma questão que envolve termodinâmica, alguma coisa que você tem que pensar na física do que está acontecendo e esquecer todo o lado, né, imaginário dos heróis. A grande ideia é o seguinte: quando a gente pensa na questão de movimentos, para a gente analisar, a ideia é como é que a gente causa movimento e como é que essa causa gera um certo efeito. Então, por exemplo, quando eu penso num objeto sendo lançado, um objeto sendo jogado para frente, a ideia é que esse objeto está sendo lançado e a partir do momento que ele saiu do ponto de lançamento, a partir do momento que você joga e ele sai da sua mão, você não consegue mais atuar sobre ele, logo a gente não vai ter força. Não tem mais força atuando sobre ele. E aí entra a questão da inércia e a questão do que você consegue fazer para esse movimento mudar. Por exemplo, quando eu joguei para o alto, não tem mais força da minha mão, mas tem a força da gravidade. A gente tem que conseguir entender cada passo, né, cada movimento, cada causa e efeito para conseguir perceber isso. E quando a gente pensa no movimento que é acelerado, você tem que buscar qual seria a força que acelera esse movimento. Quando você pensa, por exemplo, no movimento onde o objeto perde velocidade, como nesse lançamento para cima que eu dei de exemplo, é a gravidade que está acelerando ele de modo a frear, né? Um movimento retardado enquanto ele sobe, depois que ele chega na altura máxima ele cai e passa a ser um movimento acelerado. Todos esses detalhes a gente tem que ter sempre em mente para conseguir analisar as questões e perceber se ali tem algum erro, se tem alguma coisa estranha. Né? Para exemplificar essa questão, a gente tem um exemplo do super-homem no Enem, que ele fala o seguinte: o super-homem e as leis do movimento. Uma das razões para se pensar sobre a física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde fenômenos corriqueiros até eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Seria possível admitir que seus superpoderes ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um forte salto. Nesse caso, sua velocidade final do ponto mais alto do salto deve ser zero. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dada por v² igual a 2gh. Qual é a ideia? Ao invés de você pensar no super-homem como algum objeto com propulsão, imagina que é um lançamento vertical para cima. Você pegou um objeto e jogou para o alto. Seria o super-homem dando um impulso e conseguindo saltar. E aí, para ele chegar no ponto mais alto com velocidade zero, coisa que a gente já está acostumado a pensar nesse tipo de movimento, e a partir dali, ele vai ter que fazer uma queda livre, certo? E aí ele fala a seguinte coisa na questão: a altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado da sua velocidade inicial, que é a relação que tem enunciado de v² igual a 2 vezes g vezes h. E ele quer que você ache uma opção que diga o porquê, né, que essa velocidade tem uma dependência quadrática da velocidade. Então, o que a gente tem que analisar nessa questão? Primeiro, as questões relativas ao lançamento vertical para cima. E aí a gente tem que ver que todas essas questões têm a ver com a cinemática, com o movimento uniformemente variado. Então, coisas que influenciam esse lançamento. Velocidade inicial. Quanto maior for, mais intensa a velocidade do lançamento, mais alto ele consegue chegar, certo? Como que a gravidade pode influenciar isso? Quanto mais forte for a gravidade, mais rápido ele volta ao chão, porque ele vai ter uma aceleração mais forte. Então ele sobe e cai num tempo menor. Quanto mais intensa a gravidade, menor o tempo que ele demora para voltar. E esse tempo também vai depender da velocidade. A gente tem essas duas relações, diretamente proporcional à velocidade e inversamente proporcional à gravidade. E as duas coisas também influenciam na altura. Quanto mais forte for a velocidade, né, mais alto ele chega. Quanto mais forte for a gravidade, menos altura ele consegue atingir. Né? Lembra daqueles vídeos dos astronautas que pulam no espaço e conseguem ir mais alto? Que a gravidade, né, lá na Lua, por exemplo, ela é mais fraca. Então o pulo dele consegue subir por mais tempo. E aí, qual é a melhor opção dentre essas 5 que a questão te apresenta para juntar tudo isso? A melhor é a letra E, que fala que a altura do seu pulo é proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo que ele permanece no ar. Quanto mais rápido ele tiver, mais alto ele vai. Quanto mais tempo permanece no ar, mais alto ele chega. E esse tempo também depende da sua velocidade inicial. Por quê? Essa velocidade vai determinar o quanto de tempo ele sobe e o quanto de tempo ele vai cair. Tudo influenciado pela aceleração da gravidade. Então a resposta é a letra E.